experimentando a presença por meio do perdão. Eu confesso a dizer para você que falar sobre perdão não é algo fácil. De manhã, quando nós terminamos a reunião de manhã, algumas pessoas vieram falar comigo, outras me mandaram então algumas mensagens, dizendo então que foi tocado por essa palavra. Geralmente nós estamos dentro da igreja, geralmente nós então achamos que está tudo bem, mas nós não conseguimos identificar que alguns problemas, alguns sentimentos que estão no coração, trava a vida da pessoa para ela alcançar o bem precioso do Senhor, que é uma vida plena e é uma vida abençoada. Se eu pedisse para você agora escrever qual é o seu problema, qual é a dificuldade que você tem no seu coração, talvez alguns poderiam escrever assim: pastor, eu tenho mágoa do meu pai, ele me abandonou. Outros poderiam dizer assim: pastor, eu tenho mágoa da minha mãe, ela judiou muito de mim, ou ela me abandonou. Alguns poderiam dizer assim: pastor, eu tenho mágoa do meu cônjuge, minha ex, que de repente me deixou e foi-se embora. Pastor, eu tenho mágoa porque alguma pessoa da minha família foi tirado dessa terra de uma forma violenta pelas mãos de um opressor. Pastor, eu tenho mágoa de fulano ou de Beltrano porque eu emprestei um dinheiro e ele não me pagou. Eu fiz então algo para ele e ele então me deu uma facada então nas minhas costas. Algo parecido com esse, eu acredito que a maioria de nós aqui já passamos por esse tipo de problema e já vivemos esse tipo de situação. Só que o perdão, ele é uma arma poderosa que liberta a vida então das pessoas. Liberta de uma forma transformadora. Nós nunca vamos conseguir mexer no nosso passado. Nós não vamos conseguir. Como que poderia ser bom se nós conseguíssemos voltar? Imagina você voltando alguns anos da sua vida, talvez até mesmo algumas décadas, e falando assim: poxa, eu vou resolver essa questão de forma diferenciada. Alguns aqui estariam então talvez muito diferente hoje, mas nós não podemos. Você imagina se nós pudéssemos então falar para alguém que sofreu um acidente e perdeu a vida, ou perdeu a vida de uma forma brusca, de qualquer outro tipo de problema, nós falássemos para ele: não faça isso hoje fica quietinho em casa. Mas nós não podemos fazer, nós não podemos mudar, nós não podemos então mudar nada daquilo que já está feito. Agora, quando nós olhamos para a questão perdão, nós temos a oportunidade de abrir uma nova porta. O que o perdão é? O perdão é uma chave. Chave essa que abre uma porta para você viver então um novo nível. Chave essa que te dá uma oportunidade para você ter uma nova passagem. Para você então dar um salto então na sua existência. Isso que é o perdão. Só que nós temos a oportunidade de entregar ele ou não. Só que da mesma maneira com que nós então temos a oportunidade de entregar ele, nós também temos a oportunidade de receber ele. Quantas e quantas pessoas que não alcançam a vitória porque não se acham merecedores. Elas não se acham merecedores. Quando então elas vão olhar para alguma coisa que elas desejam, elas não se acham, elas falam assim: não, eu não mereço isso. Eu errei tanto na minha vida, eu machuquei tantas pessoas, eu feri tantas vidas, eu não posso, eu não mereço então ter isso. Engano seu. Nós não merecemos por nós mesmos, nós merecemos porque o Senhor, Ele tem feito isso para cada um de nós. Então, nós precisamos estar focados nisso. Jesus é o Senhor da vida e Ele venceu então a morte. Você pode repetir essa frase junto comigo? No 3, 1, 2, 3. Jesus é o Senhor da vida e venceu
a morte. Jesus, ele venceu a morte, aleluia. 1 Coríntios 15, 55 e 57, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e olhasse para a situação. Nós vamos até a Páscoa nessa campanha. E na sexta-feira, sexta-feira santa, a Bíblia diz que Jesus, ele foi pego pelos soldados romanos, foi então açoitado, foi então caluniado, açoitado, humilhado, e pegaram então uma cruz, colocaram então sobre os seus ombros e fizeram ele então andar vários quilômetros com essa cruz em seus ombros, para poder então ser crucificado. Pregam ele sobre o madeiro e colocam então ele em pé, no meio de duas pessoas, dois criminosos, dois ladrões, um de cada lado. Agora eu gostaria que você mudasse então o pensamento e olhasse para a seguinte situação. Imagine se fosse você que estivesse sido pregado naquele madeiro. Imagine se fosse você que tivesse sido injustiçado. Imagine se fosse você que tivesse que ter carregado aquela cruz, sofrido então diante daquelas pessoas, pregado então com cravos nas mãos e nos pés, levantado. Se fosse você, qual a palavra que você diria para aquelas pessoas que estavam ali te olhando, ou para toda a humanidade? Qual era a forma que você reagiria diante disso? Alguns poderiam falar assim, no meu caso mesmo, um temperamento sanguíneo. Quem é sanguíneo aí? Deixa eu ver se tem mais alguém parecido comigo. Parece que é bastante gente aí. Quem tem assim um temperamento sanguíneo, é melhor nem falar o que pensou. É verdade ou não é? Porque o desejo do nosso coração, quando alguém faz algo conosco, não vamos falar não, né? É melhor não. Deixa isso quieto. É ou não é? Porque nós somos humanos. Nós somos pessoas então que estamos o tempo todo, propícios a fazer alguma besteira. Então Jesus levantado então naquele madeiro então Jesus ele entrega a primeira frase, que é o que nós vamos falar então nessa noite. E essa primeira frase, ela está em Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a frase de Jesus. Diferente da nossa, sim ou não? Bem diferente daquilo que nós faríamos, sim ou não? Mas como modelo para que nós possamos então estar fazendo. É impossível eu e você não sofrermos os problemas dessa vida. É impossível. Só que a forma da qual nós reagimos muda tudo na nossa geografia. Muda tudo perto então de nós. A forma da qual eu e você reagimos diante da situação e diante da circunstância. Jesus ele foi algo, foi de uma maneira muito especial. Martin Luther King diz assim: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Você tem a opção de ficar no passado, guardando no seu coração rancores, guardando no seu coração mágoas, ou você então libera tudo isso
e você então dar uma partida para você então ir à frente. Grave o que eu estou falando, você não consegue mudar o que já passou. Você precisa estar posicionado agora, para amanhã ser diferente sobre a sua vida. Não tem outra forma. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar o perdão aos seus traidores. A primeira atitude que eu quero levar você nessa noite é que você libere o perdão para aqueles que te traíram, para aqueles que te humilharam, para aqueles que te machucaram, para aqueles que fizeram mal para você. Algum tempo atrás eu não poderia falar essa palavra para vocês, porque se uma coisa eu não sou é hipócrita. A maioria das pessoas que estão comigo há mais tempo sabe que eu não consigo fazer algo se não for verdadeiro aquele negócio. E eu não poderia estar falando para você de perdão se eu não tivesse com o meu coração limpo hoje. Porque algum tempo atrás, várias pessoas me fizeram muito mal. E isso paralisou a minha vida. Isso travou então a minha vida. Num culto de sexta-feira, a pastora estava ministrando nesse altar e ela então, no momento, ela pediu para que nós ajoelhássemos ou clamássemos a Deus, e eu dobrei o meu joelho ali onde eu fico e comecei então a buscar a presença de Deus. E Deus falou claramente no meu coração que eu deveria perdoar essas pessoas. Que eu deveria então liberar essas pessoas, porque tanto eu quanto eles estavam presos no mundo espiritual. E eu recebi aquela palavra, porque entre você ouvir e entender que deve ser feito algo e fazer é outra coisa. Talvez você agora vai ser convencido que você precisa liberar o perdão. Mas você liberar o perdão ou falar para a pessoa é outra coisa. Você pode então talvez guardar isso dentro de você. E eu então no outro dia, que era sábado, eu peguei o telefone e liguei uma por uma. Liguei e falei com essas pessoas. Limpei meu coração, ajustei a minha situação, para que eu pudesse então viver uma vida diferenciada. O primeiro conselho de Jesus aqui nessa palavra para a nossa vida é que você precisa liberar perdão. Não importa o que te fizeram, não importa quem te fez, você precisa liberar perdão. Esse é o primeiro ponto. A segunda atitude de Jesus então na cruz foi interceder por eles junto ao Pai. Porque Jesus, Ele intercede por nós. Jesus, Ele o tempo todo, Ele está no céu. E Ele está ali intercedendo pela minha vida e pela sua vida, colocando então as nossas dificuldades diante de Deus. Porque Jesus, Ele passou por isso que nós passamos. Ele viveu aquilo que nós estamos vivendo. Ele participou de tudo aquilo que nós participamos. Jesus foi traído. Sabe uma coisa que eu sempre faço quando acontece alguma coisa comigo? Dá uma dica para você, talvez isso sirva para você. Quando alguma coisa acontece comigo, eu vou então no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e dou uma olhada se aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, eu falo, ufa, está tudo bem. Como Jesus fez? Ele fez assim, então eu farei assim também. Jesus foi injustiçado. Não sei se você já foi injustiçado, mas acredito que sim. Jesus foi traído. Jesus carregou então Judas 3 anos e meio, cuidando dele, ensinando ele. De repente, com um beijo, Judas então o trai. Ele foi traído, talvez você também foi traído. Jesus, ele foi espancado. Talvez você foi espancado, está sendo espancado. Mas Jesus, ele agiu de uma forma diferenciada, porque Jesus, ele perdoou todos,
e Jesus intercedeu por todos. E nós vamos aprender um pouco nesse contexto hoje. Para que você enxergue algo em uma lousa, ela precisa estar limpa. Lembra na época, talvez vocês que ainda estudam ainda, se lembre disso. De repente o professor está lá passando lição. O que tem que acontecer para então uma nova lição ser colocada? O apagador tem que passar. O apagador tem que passar para que então uma nova matéria ou novas informações seja colocado. Então, eu tenho um conselho para você nessa noite. Apague a lousa da sua vida passada. Remova as escritas antigas. E acredite que Deus tem uma nova história para você. Remova então tudo aquilo que ficou para trás, porque enquanto você carregar isso, você nunca vai romper na direção que Deus ele tem. Não importa o que aconteceu, não importa o que você viveu, o perdão é uma chave que vai abrir novas portas para a sua vida e para a sua existência. Quem está comigo aqui diz amém. Hebreus 7, 24 e 25 diz assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, porque Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Então Jesus, Ele está vivo, Ele continua intercedendo por nós, né? Em todos os momentos, Jesus está intercedendo por nós. E eu acredito que quando Jesus fala então para Deus, né, para perdoar aquelas pessoas, Ele hoje continua olhando para nós. Ele está, a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai, amém? Quem está comigo aqui? Presta atenção aqui. Então Jesus está à direita de Deus Pai. E eu acredito que quando alguém faz alguma coisa errada, quando nós fazemos alguma coisa errada, quem faz alguma coisa errada aqui de vez em quando aqui? É ou não é? Aí a pessoa então faz alguma coisa errada. Aí Jesus fala assim: ô pai, perdoa o Freire. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ô pai, perdoa o Luciomar. Perdoa o Mauro, pai. Perdoa o Fernando. Perdoa, qual que é o seu nome mesmo? Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele é o intercessor nosso do lado de Deus. O pecado tem que ser na nossa vida um deslize. E esse deslize então é quando nós pecamos sem saber o que nós estamos fazendo, é um deslize. Só que quando vira uma reincidência, ele se torna então, né, ele acaba então, como que é aquela palavra? Iniquidade. Então ele acaba então se tornando uma iniquidade. E nessa iniquidade, Jesus continua intercedendo e fala assim: pai, perdoa o Luciomar, ele sabe o que ele está fazendo, mas dá mais uma chance para ele. Pai, perdoa o Daniel, ele sabe que ele está fazendo errado, Senhor, mas dá mais uma chance para ele. Deus, Ele está o tempo todo, né, ouvindo Jesus falar assim: perdoa. Tem uns aqui que dão mais trabalho para Deus, né? Jesus está o tempo todo falando: perdoa, 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 porque tem gente que erra demais. Precisa acertar essa história. Mas outros então acabam, né, vivendo dessa forma. Mas se lembre que Jesus o tempo todo está intercedendo por você. Então você pode experimentar a presença de Deus por meio do perdão quando você, primeiro, reconhece a necessidade do perdão em sua vida. Você precisa reconhecer a necessidade do perdão em sua vida. Lucas 23, 41 diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Lucas 23, 41. Os dois ladrões, um de cada lado da cruz, Jesus então no meio. Um olha para Jesus e diz assim:
Desce daí. Você não pode se salvar, você não é o rei dos judeus? Se salva e salva nós também. Blasfemando, zoando, né? No linguajar nosso aqui, zoando, né? Com Jesus. O outro então está falando assim: olha, nós estamos pagando pelo mal que nós fizemos. Porque assim, irmãos, era para mim e você estar no madeiro. Aquela cruz era para mim e para você. Não era para Jesus. Só que Jesus, ele pagou o preço da humanidade antes da cruz todos e depois da cruz todos. Ou seja, de toda a humanidade Jesus pagou o preço. Então você precisa reconhecer a necessidade do perdão. Uma pessoa só muda quando ela reconhece que ela está errada. Se você não reconhecer que você precisa do perdão de Deus, não, eu já sou quase Deus. Eu já estou quase um querubim. Não, eu estou na igreja, eu já fui batizado, eu oro em línguas. Eu não preciso de perdão mais, já estou salvo. Tem gente que, né, você ficar perto dela assim, ela é capaz ela até mostrar aquela... Você precisa reconhecer que você precisa de perdão. Todos os dias nós precisamos ser perdoados, porque por mais que nós nos esforçamos, nós cometemos deslizes no meio do nosso caminho. E nós precisamos reconhecer que precisamos desse perdão. Reconheça hoje nessa noite que você precisa do perdão de Deus. Por algo que aconteceu na sua vida, por algo que você fez, por algo que você... Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento do que precisamos de perdão. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A glória de Deus, então, saiu da vida das pessoas porque o homem pecou. E Jesus, ele veio então para restaurar essa situação. Para você ter noção, houve um tempo de silêncio de Deus que não falava com o povo, por causa de tanta corrupção na humanidade. Coração ruim, pensamentos ruins, sentimentos ruins. Então, reconhecer é o primeiro passo dessa jornada. Nessas 7 milhas que nós caminharemos, você precisa primeiro reconhecer: eu preciso de perdão. Nós temos um projeto que vai começar agora nessa terça-feira, com o Dani e a Paty que cuida do 30 semanas, que é um projeto de restauração, de reestruturação. E nesse projeto de 30 semanas, se você ainda não deu o seu nome para começar na terça agora, procure eles no final desse culto e faça, né? Participe desse trabalho junto com eles, que você vai ver, porque você vai entender e vai aprender algumas coisas sobre isso, sobre o reconhecimento das suas necessidades. A maioria das pessoas estão perdidas na vida porque elas não sabem as raízes que elas estão vivendo, as raízes de orfandade, né? Que muitos estão sofrendo e aí então acabam não alcançando a vitória em nome de Jesus. Então você precisa reconhecer. Reconheça hoje. Reconheça que você precisa de perdão e reconheça que você precisa mudar. Segundo, confesse os seus pecados. Lucas 23:42, então disse Jesus: lembra-te de mim. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão então do lado falou assim: Senhor, eu quero entrar no teu reino, então lembra de mim. 1 João 1,8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você precisa confessar os seus pecados. E os seus pecados, irmãos, não podem ser confessados por atacado. Tem gente que fala assim, né? Pai, perdoa a multidão de pecado que eu tenho, Senhor. Mas eles não pecam por atacado. Você precisa definir, irmãos, e falar, confessar. Diga assim comigo: pecado tem nome.
e ele precisa ser confessado. Você tem que falar, você tem que confessar o pecado pelo nome. Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Deus, ele quer se relacionar conosco a ponto de nós então termos a tranquilidade para conversar com ele e abrir o nosso coração com ele, como um amigo faz com outro amigo. E você se lembra quando você estava sentado na mesa então de um bar, de uma lanchonete, bebendo junto com os amigos, né, do passado e etc e tal, que ali então conversava tantas coisas, falava tantas coisas, e depois até se arrependia do que falou. Só que para Deus você precisa falar e confessar a Ele tudo. Senhor, eu estou com raiva daquele fulano, Senhor. O meu desejo é matar aquela pessoa. Mas, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Senhor, aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que me humilhou, Senhor, o meu desejo com ela é que ela batesse o carro e morresse carbonizada. Mas, Senhor, tira esse desejo do meu coração, tira esse sentimento do meu coração. Quem está me entendendo? Você precisa falar. Eu estou usando extremos aqui, mas você coloque-se dentro da sua realidade. Talvez você é melhor do que eu, você é mais bonzinho. E aí você então, mas você precisa ser sincero. Você precisa falar verdadeiramente. Você precisa confessar os seus pecados a Deus, aquilo que está dentro de você. Sabe por quê? O meu trabalho aqui é falar o que você precisa fazer. Só que fazer é você que tem que fazer. Eu não posso fazer por você. E eu não posso fazer por você. Eu posso orar para que o Espírito Santo convença o seu coração de você então se quebrantar, de você perdoar, de você mudar de vida e etc, etc, etc. Mas eu não posso perdoar pessoas por você. Eu não posso perdoar pessoas nem pela pastora, nem pelos meus filhos. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa, né? A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano e contra a omissão. A confissão nos liberta do peso e da culpa da acusação. O diabo o tempo todo fica acusando as pessoas. E quando você então é uma pessoa que confessa os seus pecados, quando você chega diante de Deus e confessa, você então quebra essas mentiras do diabo, esse engano do diabo na sua direção, e você então começa a ter uma vida diferenciada. Terceiro, você precisa confiar no perdão de Deus por completo. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus, ele olha para um ladrão que tinha acabado então ali de pedir perdão para ele, e fala assim para ele: ó, hoje você estarás comigo no paraíso. Você precisa acreditar no perdão de Deus, porque não importa o tanto de pecado você tem, não importa o tanto de problema já existiu na sua vida, não importa. Quando você confessa Ele diante de Deus e recebe esse perdão, você precisa crer nesse perdão. Jesus então pega isso tudo, coloca dentro de uma trouxa, amarra e joga no mar do esquecimento. É isso que Jesus faz. Só que você precisa acreditar, porque senão você fica sempre falando a mesma coisa. E tem gente que está assim: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu fiz aquilo. Aí no outro dia, na oração, ela fala assim: Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. Você pediu perdão? Você entende que Deus então está preparado, está pronto para te perdoar? Então aceite o perdão, pronto, receba o perdão sobre a sua vida e viva tranquilo. Vai então viver a sua vida, vai então caminhar. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Em 10,14 de Hebreus diz assim: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O dia que Jesus ele morreu na cruz e disse assim:
Tetelestai. Está consumado. Acabou. Senhor, eu entrego o meu espírito a Ti. Ele então coloca a vida dele diante de Deus, e ele então morre. Naquele momento, ele esmaga a cabeça da serpente, porque ele paga as nossas dívidas, os nossos problemas, os nossos pecados, ele paga. E ele diz assim: está consumado, estão todos livres. Ele foi morto, crucificado para eu que você tivéssemos então vida e liberdade. Então você precisa confiar nisso. Ele nos perdoou totalmente. Gostaria que você reclinasse a sua cabeça um pouquinho, fechasse os seus olhos por um minuto. Olhe para dentro de você. Reconheça os pecados que você está vivendo. Quais têm sido os pecados que estão acontecendo na sua vida? Que você precisa de perdão. Confesse ao Senhor. Erga o fundo para mim um pouquinho. Eu quero que você confesse de palavras mesmo, não só de pensamento. Confesse. O fundo vai ser aumentado para que você tenha mais liberdade para você então confessar. Confesse. Confesse seus pecados agora aí ao Senhor. Pode aumentar mais um pouquinho. Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou maior que seja, confesse a Ele. Confesse a mágoa, o ódio, a ira, a tristeza, as marcas que estão dentro de você. Confesse a Ele. Jesus está te perdoando. Jesus está limpando o seu coração nesse momento. Jesus está purificando a sua alma nesse instante. Confie no perdão de Deus, dado a você de forma total, completa e verdadeira na sua direção. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem fez isso aí? Glória a Deus. Depois de você então entender que você tem pecado, confessar os seus pecados ao Senhor, entender que Ele já te perdoou, aí chega o quarto e talvez o mais difícil: decidir perdoar os seus ofensores. Se eu sou perdoado, eu preciso perdoar. Mateus 6,14 diz assim: pois se perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Isso é fato. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O perdão, ele liberta e libera as pessoas na jornada na sua vida. Você precisa então perdoar. Você precisa decidir hoje perdoar os seus ofensores. As pessoas que te machucaram, as pessoas que fizeram mal para você, as pessoas que causaram então algo sobre a sua vida, você precisa decidir hoje perdoar elas. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos fazendo bem para a pessoa que nós estamos perdoando. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Nós estamos arrancando de dentro do nosso coração aquilo que está então preso, que está então sufocando. É como você ficar comendo então uma comida velha. A falta de perdão, ele fica então o tempo todo.
E aí então, quando você perdoa, é como que há então aquela liberdade, aquela libertação, aquela transformação sobre a sua vida. Mas, quando você perdoa, você liberta as pessoas da prisão em seus sentimentos e em suas emoções. Perdoar é liberar o peso da culpa, é receber a leveza da graça. Perdoar é sondar e trazer para fora os rancores, amarguras e ressentimentos. Perdoar é quando você então vai dentro de você e fala assim: não faz sentido eu continuar com isso, eu vou liberar essa situação. Talvez você emprestou um dinheiro para alguém e essa pessoa não te acertou, e isso está te fazendo mal. Pare de sofrer. Pare de ficar sofrendo dessa maneira. Libere essa pessoa. Libere essa dívida. Em nome de Jesus, para que você possa então viver uma vida plena. Se você foi traído, traída, abandonado ou abandonada, rejeitado ou rejeitada, libere. Chega de ficar então carregando então isso sobre a sua vida. Você precisa então liberar essas pessoas e perdoar essas pessoas. E indiferente daquilo que fizeram com você, perdoe. Perdoe tudo. Perdoe mesmo. Ore a Deus pedindo forças para você tomar então essa decisão importante. Faça contato, se possível, com as pessoas que feriu a sua vida. Peça perdão e libere. Inicie o processo de restauração sobre a sua vida. Hoje de manhã, a hora que eu terminei a mensagem, uma irmã veio aqui na frente e falou assim: eu quero dar um testemunho, pastor. E ela então disse assim que ela tinha uma mágoa muito grande no coração de uma pessoa e ela sentia em Deus que precisava perdoar. Mas ela não sabia como então chegar na pessoa. Porque é meio desajeitado você conversar quando você está, zangado com alguma coisa. E aí ela orou ao Senhor. E ela disse assim: Senhor, se essa pessoa vir até mim, eu vou então fazer isso, eu vou então liberar esse perdão e etc e tal. E disse que na próxima semana a pessoa foi até a porta da casa dela falar sobre algo. Ela chamou essa pessoa para dentro, abriu o coração, pediu perdão, está livre até hoje para a glória de Deus. Tem pessoas aí que você tem pessoas aí que você precisa perdoar aí? Quem tem aí? Levanta a sua mão aí, deixa eu ver aí quantos que tem. Fica com a sua mão levantada. Não sei se você tem coragem de fazer a oração que eu vou pedir para você fazer agora, mas eu vou falar, e se você tiver coragem, repita. Diga assim comigo: Senhor, que ainda essa semana, essas pessoas que eu preciso liberar perdão, que elas cheguem até a minha vida, para que assim eu acerte essa situação. Espírito Santo, me ajude nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém. Deus vai colocar as pessoas na sua direção. Deus vai colocar as pessoas então diante de você, para que você possa fazer isso. E por último, você precisa aceitar, perdoar sem limites o seu próximo. Mateus 18, 21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei de perdoar então meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro estava perguntando porque 7 é o número da perfeição, é o terminar de um ciclo, é então um processo então que tem. E ali Pedro estava perguntando: Senhor, se eu perdoar então 7 vezes a pessoa, está tudo bem? Aí depois na 8ª eu posso descer o burdume? Aí Jesus, ou senão ele estava então fazendo um teste com Jesus, perguntando se havia um limite para perdoar. Não. Imagina se tivesse limite para Jesus perdoar nós. Alguns já estariam no vermelho. Verdade ou não? Jesus nos perdoa sem limite.
E nós precisamos perdoar as pessoas também sem limites. E você precisa liberar perdão. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas Jesus diz assim, se apanhou de um lado da face, dá o outro para apanhar também. Então Jesus não estava dando uma quantidade para Pedro. Jesus estava falando assim para Pedro, Pedro, perdoa ilimitadamente. Quantas vezes errou? Libere, Pedro, perdão. Continue acreditando, uma hora vai dar certo. Perdoe, sem então nenhum tipo de limites, né? Então, perdoe gratuitamente e generosamente como Jesus. Conclusão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Lucas 24, 30 diz assim, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e lhe disse, então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. Os olhos das pessoas foram abertos. E eu espero, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos nesse momento. Que os seus olhos, nesse instante, sejam abertos. Para que assim o processo e o projeto de Deus se estabeleça sobre a sua vida e sobre a sua existência. Retornando então naquela frase do pastor Martin Luther King, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida e um novo reinício. O perdão é uma chave que eu abro a porta e dou um passo à frente para viver o novo de Deus em minha vida e minha existência. Quem está aqui comigo? Efésios 4:32, antes sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A escolha do perdão é sua. O meu papel eu fiz, que foi então trazer o recado de Deus para a sua vida. Agora, a decisão não é minha. Diga assim comigo, a decisão de perdoar é minha. Aleluia. Se coloque de pé no nome de Jesus. Entenda como Jesus ele perdoa as pessoas e o padrão como ele usa. O perdão padrão da cruz está baseado no amor de Deus. Vamos lá? Primeiro, Deus perdoa imediatamente. Cadê? O dedinho do slide falhou. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. E Deus perdoa. Vamos de novo? Lá do começo de novo? Vamos lá? Primeiro. Bem forte, no 3. 1, 2, 3. Segundo. Terceiro. Quarto. Eu quero fazer um apelo nesse momento. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não confessou Ele ainda como único e suficiente sobre a sua vida, hoje, entregue a sua vida a Jesus. Não importa a multidão de pecados que você viveu até aqui, Jesus está aqui para perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e te dar uma nova oportunidade para viver. Segundo apelo, você que está longe dos caminhos do Senhor, e talvez você não está mais sentindo a presença de Deus, talvez você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Será que não é porque tanto de coisa que você guardou no seu coração? Pessoas te machucam. Essa igreja pode ter te machucado. Nós podemos ter te machucado. Mas Jesus jamais vai te machucar. Então não deixe Jesus por nada. Volte correndo para Cristo.
corra para os braços do Pai e retome a sua prática e o seu caminho diante do Senhor. Então, o segundo apelo é: decida hoje retornar à casa do Pai. Terceiro, se você ainda não desceu as águas do batismo, pastor, eu ainda não estou batizado, não fui batizado nas águas, dê o seu nome para o batismo. Decida hoje descer as águas do batismo em nome de Jesus, para que você então possa fazer então essa prática. E quarto apelo: saia daqui hoje convicto que Jesus já te perdoou e que você deve perdoar todas as pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que causou mal então sobre a sua vida e sobre a direção. Quem está comigo aqui? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Pai, me ensina a perdoar. Me ajude, Senhor, nessa missão de perdoar todos aqueles que me ofenderam. Eu te peço, Espírito Santo, me ajude. Vai falando com Deus enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor. Abra seu coração e fale com o Pai.